Presbiteriana Bayside e a todos que estão ouvindo esta mensagem do Senhor nesta manhã de domingo de ABD, que você possa guardar no seu coração. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos convidar você para estar conosco ouvindo algumas mensagens que diz respeito aos heróis da fé, de Hebreus 11, praticamente com o nosso tema de hoje, os gigantes da fé, um exemplo a ser seguido. Então, esses gigantes da fé que hoje nós queremos partilhar com você, diz respeito à fé que gera confiança, é o nosso assunto de hoje, e você possa estar desfrutando deste momento agora. No próximo domingo vamos estar falando sobre outros heróis da fé, que são gigantes da fé, de Hebreus 11, do qual você pode estar aprendendo lições maravilhosas, tá bom? Então vamos estar lendo Hebreus capítulo 11, de 1 a 8, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu nesse instante? Convido você a ocupar sua fronte e estar aí em reverência falando com Deus eterno. Pai querido, te louvamos, porque Tu tens sido esse Deus que tem nos fortalecido, tem nos dado a fé para confiarmos no Teu poder, na Tua soberania sobre todas as coisas, que nos conduz à Tua vontade. Te louvamos por esses homens, heróis da fé, gigantes da fé, que nos trazem exemplos de confiança em Ti. Derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, fortalecendo a fé de cada um e abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Dizemos que os heróis da fé são conhecidos na Epístola de Hebreus como galerinha dos heróis da fé, onde se encontra lá no capítulo 11, conforme dissemos há pouco. Esses heróis e heroínas eram pessoas comuns, sujeitos às intempéries da vida, como eu e você, tá? Como eu e você. Mas a fé deles em Deus fez com que eles superassem todas as coisas, tá, meu amado? Que eles superassem os problemas, os obstáculos, as tempestades, confiando no nome do Senhor, confiando sempre no nome do Senhor, e com isso o Senhor fosse exaltado, glorificado naqueles momentos. Portanto, nesse estudo sobre os heróis da fé, esses gigantes que eu chamo de gigantes da fé, nós queremos estar abordando hoje esse nosso ponto-chave, a confiança em Deus, a fé que gera a confiança em Deus. E essa fé que gera a confiança em Deus é essa fé que destaca aí nesses versículos que nós lemos o primeiro personagem, Abel, o segundo personagem,
a confiança e o testemunho de Enoque e também a confiança do seu servo de Deus chamado Noé. Esses homens mostram claramente o que Hebreus quis nos ensinar, mostram claramente a ideia de que, como Abel, em Jesus, o sangue da aspersão, o verdadeiro sacrifício, é aquele que agrada a Deus. Aprendemos com também Enoque, este homem de Deus, que Deus o tomou para si. Por que Deus o tomou para si? Porque Enoque era um homem que andava com Deus. Vemos a história de Noé, vamos ver, e a história de Noé também mostra o desejo de Deus, o exemplo daquele servo pregador da justiça, que durante praticamente 120 anos pregou em sua cidade para a conversão apenas de 8 pessoas. E nem por isso Deus, de certa forma, desagradou, porque só 8 pessoas entraram na arca. Pelo contrário, Deus exaltou a fé daquele seu servo que confiou nele em meio àquelas crises que estavam vivendo de abandono a Deus. E isso, ele construiu esta arca para a salvação da sua casa e da sua família. Então vamos, dentro desse resumo, vamos mostrar o primeiro ponto deste nosso assunto de hoje, que é a história sobre a vida, a fé que gera confiança, o sacrifício de Abel. Abel adorou a Deus com a legítima, verdadeira adoração, deu sua vida em sacrifício, substituído por um animal e seu sangue, prefigurando assim o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Abel é um exemplo do homem, da pessoa que, mesmo que não podia se matar ou oferecer seu próprio sangue, ele sabia que sangue era vida e ofereceu um animal e o seu sangue em seu lugar. Até hoje, diz Hebreus, a salvação pelo Cordeiro de Deus, substituto, que tira o pecado do mundo, Jesus, só por ele podemos ser salvos. Então, este homem que ofereceu uma oferta a Deus, que agradou a Deus, e a gente percebe claramente, praticamente 2, 3 lições básicas que eu quero destacar para vocês sobre Abel. Primeira, a sua oferta. A pergunta é: por que a oferta de Abel agradou a Deus? Primeiramente, porque Deus não atenta para o valor só da oferta, mas para o coração do ofertante e a sua real intenção. A oferta de Abel foi aceita por Deus porque o seu coração era sincero e cheio de amor, e suas obras, diz Hebreus 11:4, suas obras eram justas. Ele era um homem íntegro e fiel, e por isso a gente pode dizer que era um homem sincero, reto, temente a Deus. A oferta só tem valor quando se expressa, quando está em íntimo de quem a oferece. A oferta de Abel foi agradável, porque ele, diz o texto, também era um homem que adorava a Deus e tinha um espírito de verdade. A oferta de Abel também, diríamos assim, a confiança dele em Deus gera-se pelo fato dele também ser um homem, de certa forma, ser um homem que agradou a Deus. Você vê que o texto diz, de Gênesis 5, de 1 a 5, que fala sobre essa história de Abel e Caim, diz claramente que lá Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. E isso mostra, nesse relato, que Abel buscou a Deus. Por que Abel agradou a Deus? Porque ele tinha um coração sincero, a oferta dele foi uma oferta de sacrifício e ele agradou a Deus. O relato bíblico nos autoriza a dizer que Abel buscou a Deus com mais intensidade do que o seu irmão e com muito amor. Entendeu que o sacrifício deveria ser dar o seu melhor do que possuía para Deus. Que Deus nos guarde e nos dê também sabedoria e muito amor, para que eu e você possamos dar o nosso melhor para Deus.
A segunda lição que eu trago nesta manhã, do segundo personagem, é Enoque. Enoque é outro homem que diz Hebreus 11:5, diz bem claro lá, que obteve testemunho por ter agradado a Deus e pela fé foi trasladado, foi tomado por Deus para não ver a morte. Retirado da terra, de certa forma, antes daquele grande dilúvio que disseminou os próprios seres humanos, os seres vivos. Então, Deus se agradou de Enoque porque, amado, assim como em Abel, nós temos a lição para a igreja, de uma igreja que quer verdadeiramente adorar a Deus, o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, no primeiro ponto que destacamos, é essa pessoa que sacrifica-se de dar o melhor para Deus. E agora o testemunho de Enoque nos ensina um outro lado, sobre a igreja. A igreja, Enoque é um tipo da igreja arrebatada, uma igreja que está inserida num contexto de catástrofe, de caos, de crise, mas é uma igreja que foi retirada do mundo e vai ser retirada do mundo pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, que chamará a sua igreja. Essa igreja que agrada ao Senhor, essa será arrebatada. Essa igreja quem é, amado? Somos nós, os filhos de Deus, aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que agradam a Deus, aquele, como diz aqui o texto de Hebreus 11:5, Enoque agradou a Deus por causa do seu testemunho, da sua fé, e foi tomado por Deus, trasladado, para não ver a morte. E isso nos ensina como Deus tinha a forma de falar com Enoque, de comungar com Enoque, conversar com ele a respeito das coisas divinas. É claro que para mim e para você que vivemos nos dias de hoje, nós hoje temos a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Naquela época Enoque não tinha a Bíblia como eu e você temos. Mesmo assim, ele expressou sua plena confiança em Deus. Esses são os heróis da fé, esses são os gigantes da fé, que na verdade expressam pela vida simples dele uma confiança enorme de que um dia vão estar com o Senhor, de que a vida da terra ela é passageira, temporânea, e por isso nós temos que ter aquela esperança com Enoque de que a vida com Deus é bem melhor. Lembrando todos os dias que esses sinais são os mesmos feitos lá por Elias e Moisés. Deus também chamou Elias e Moisés para estar conosco. Se Enoque representa a igreja, jamais poderíamos voltar à terra e muito menos morrer. Assim, já a lei e os profetas representam a pessoa de Moisés e Elias ele diz, duravam até João. Por isso, quero te dizer, nesta manhã, guarde essa lição para você. Enoque é um homem que andou com Deus. Marque isso na sua vida. Marque isso como um triunfo dos patriarcas que viveram antediluvianos, receberam a frase: viveram porque agradaram a Deus. Esse foi o caso de Enoque. Ele andou com Deus. E você, amado irmão, tem andado com Deus? Uma outra lição que podemos aprender da vida de Enoque, além de se andar com Deus, ele também creu em Deus. Ele não só andava, crer é uma atitude de fé e confiança, diz Hebreus 11. Este é o assunto da fé e é fundamental para o alicerce da vida cristã. Portanto, a fé é a certeza, diz Hebreus 11, das coisas que esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ele creu em Deus, colocou toda a sua confiança, mesmo em meio a uma sociedade também corrompida. Ele acreditou que Deus poderia fazer algo, e enquanto todos viviam e morriam, ele acreditava em um Deus que podia mudar a história da sua vida. Assim como eu e você, acredite que Deus pode mudar a história da tua vida. O terceiro e último personagem que vamos estar falando é Noé. Noé, o pregoador da justiça, o pregador da justiça, que diz lá o texto de Hebreus 11:7. Pela fé, Noé é divinamente instruído, diz o texto lá, avisado por Deus.
Ele ainda não via, mas temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual, diz o texto, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Para a salvação da sua família, ele construiu uma arca. Assim como Noé salvou sua família do dilúvio, nós também deveríamos salvar a nossa família do grande perigo e abismo da condenação eterna. Conduza a tua família a entrar na arca da salvação, que é Jesus. Portanto, esse texto, ele nos traz algumas lições. A primeira lição que eu aprendo com Noé, meditando nesta manhã, é que você também, assim como Noé, mantenha sua esperança no futuro eterno com Deus, tá? Sua esperança no futuro eterno com Deus. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Não podemos adivinhar o futuro, precisamos aprender a ouvir e a confiar em Deus. Noé era um homem que, de certa forma, tinha esperança no futuro melhor. Pense nisso. Um outro ponto que eu quero destacar sobre Noé é que Noé também, Deus o escolheu para ser esse pregador da justiça, mensageiro, testemunho do Senhor naquela época tão crítica, em que as pessoas não queriam saber nada de Deus, em que ninguém, apesar de ele estar construindo a arca para a salvação, ninguém queria saber disso, era loucura. O que eu quero te dizer nesta manhã é que Noé me ensina que se Deus me escolheu e te escolheu para construir algo que vai salvar a tua casa e tua família, não dê ouvido às críticas. Que críticas são essas? Os desdém de pessoas que vão confrontar você, desafiar você, pessoas que não vão acreditar no teu Deus, mas assim como Noé, continue mediante as críticas de quem quer aceitar ou não, virar as costas ou não, continue pregando, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Outra mensagem, amado, que é uma mensagem final para você nesta manhã, sabe qual é? Olha, ela é maravilhosa. Não te desespere. Noé percebeu que aquela tempestade de 40 dias e 40 noites iria passar, ia chegar ao final, e havia a bonança, e havia calmaria, quietude, e haver tudo aquilo que ele esperava pela fé de Deus realizar por ele. O que ele pôde fazer foi construir a arca. O que eu e você não podemos contrapor ao tempo, ao espaço, às ondas do mar, cabe a nós também, da mesma forma, descansar nesse Deus. Ele só quer que você pregue, que você fale, que você testemunhe, que você confie nele. Ele não quer que você dê conta que as pessoas vão se converter. Ele não quer que você mude os corações das pessoas, mude as pessoas, mude o mundo, mas Ele quer que você tenha atitudes como Ele, de crer que Deus pode, depois de uma tempestade, trazer a paz e a bonança, principalmente nesses dias, quando menos você espera, um belo arco-íris irá aparecer à sua frente, rompendo todos os obstáculos que te amedrontavam. E eu que te digo, é o sinal que Deus veio para melhorar a minha vida e a sua vida. Sabe, Noé, quando soltou aquelas pombinhas para ver se já o mar tinha baixado, se tinha algum local onde elas podiam pousar. Amado, diz a história que chegou o momento em que Noé soltou elas mais uma vez e elas não voltaram. E Noé disse: Deus fez baixar as águas, agora temos onde também pousar, onde parar, onde ancorar. Ancore a tua vida, ancore os teus problemas, de certa forma, deposite em Deus. Essa palavra ancorar tem esse sentido da embarcação que lança, no fundo do mar sua âncora, e lá ela prende e firma o teu barquinho em meio às tempestades. Eu diria da mesma forma, nesta manhã, ancore a tua vida, os teus problemas, teus temores a Deus. São muitos. Estamos passando
momento terrível de pandemia, em que tem o mundo inteiro aterrorizado muitas pessoas, e muita gente tem medo. E eu queria te dizer, amado, ancore teus medos, teus pavores, temores no Senhor. Vamos orar? Pai querido, graça te damos, porque os gigantes da fé, os heróis da fé, que são exemplo para ser seguido, nesta manhã nos ensinou tudo isso que aprendemos, e que nós possamos também, como aprendemos de Abel, adorar-te em meio a todas as circunstâncias, sejam boas ou ruins. Aprendemos com Enoque a andar contigo em meio às tempestades da vida. Aprendemos agora com Noé que devemos ancorar nossa arca, ó Deus, em ti, na confiança de que o sol brilhará, em que a tempestade passará, em que o arco-íris aparecerá para mostrar a aliança que tu tens conosco, que jamais destruirá na terra o homem por um grande dilúvio. Fala conosco, abençoa a tua igreja que está aí, de certa forma acolhida dentro dos lares, mas em louvor, em adoração ao teu nome. Abençoa cada lar, cada família, curando os doentes e enfermos, sarando, ó Deus, aqueles que estão feridos, tirando o temor e o pavor daqueles que estão fazendo como tu disseste a Pedro: não tem mais, eu estou com vocês até o confim dos séculos. Abençoa, dá-nos um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, continue adorando a Deus.